Câncer não é exatamente o tópico mais popular de conversa, né? Tem gente que não fala nem a palavra. É tanto receio, medo, que câncer acaba eliminada do vocabulário. Aquela lógica de melhor não falar para não acabar atraindo. Mas, perdidos nesse medo, a gente acaba esquecendo de pensar no outro lado. Ao evitar falar de câncer, por tudo de ruim que a gente associa a ele, a doença vira um tabu. O câncer vira um monstro cada vez maior. E nessa, a gente esquece de ver que as coisas mudaram. Ter câncer hoje não é mais a sentença de morte que foi, por exemplo, nos anos 90. Há 30 anos, a chance de sobrevivência média no mundo era de 35%. Ou seja, a cada 10 casos, mais de 6 pacientes morriam. Em relação a certos tipos de câncer, o prognóstico era pior ainda. Há algumas décadas, ter leucemia, que é um câncer das células de sangue, era sinônimo de morte na certa. Mas mais de 30 anos se passaram, e o tratamento evoluiu muito. A leucemia linfóide aguda, a mais comum entre crianças, hoje tem 90% de chance de cura. De forma geral, metade dos casos de câncer chegam à cura quando são detectados no início e passam pelo tratamento adequado. Ou seja, tivemos um pulo de 35% para 50% de cura. Por que saber de tudo isso é importante? Para que a gente tenha noção do enorme avanço da ciência e da medicina nos nossos dias, de que um diagnóstico de câncer está longe de ser o fim da linha. Às vezes, a gente não leva isso em consideração. Câncer e morte acabam parecendo sinônimos. E nessa confusão de significados, a gente acaba não prestando atenção numa parcela da população que não para de crescer. As pessoas que deixaram o câncer para trás. Gente que está curada ou que vive com a doença sob controle. Provas vivas de que falar sobre câncer não é falar sobre o fim. Nos Superviventes, você vai poder descobrir um pouco mais sobre eles. Este é o Superviventes, um podcast da AMEO, Associação da Medula Óssea. Esse podcast conta a história de pessoas que foram diagnosticadas com câncer. Nós estamos aqui para mostrar que isso não é um ponto final. É uma pausa, um ponto e vírgula. Afinal, a medicina evoluiu muito, tanto na prevenção como no diagnóstico precoce. E todo ano aparecem muitos tratamentos novos para o câncer. Assim, muitas doenças se tornaram curáveis. Hoje, mais do que nunca, a vida segue depois do câncer. Para você ter uma ideia, temos mais de 32 milhões de pessoas que sobreviveram ao câncer e estão por aí, vivendo. Esse podcast é dedicado a eles. Os Superviventes, pessoas que uma vez tiveram diagnóstico de câncer. Meu nome é Carmen Vergueiro, sou médica hematologista e coordeno a AMEO. Nossos agradecimentos às farmacêuticas Astellas e a Takeda, que patrocinaram essa iniciativa. Vocês ficam com o nosso narrador, Gabriel Alegria. Agora é com você, Gabi. Episódio 1. De ponto final para ponto e vírgula. Bem-vindos aos Superviventes. Nesse primeiro episódio, a gente vai começar do zero. Afinal, para o paciente, a história do câncer sempre se inicia a partir de um diagnóstico. Então hoje, vamos escutar 3 superviventes que vão contar sobre como foi lidar com essa notícia. E nos acompanhando ao longo dessas histórias, estará também a psicóloga Andréa Cristina da Silva, especializada em psicologia hospitalar. Ela tem experiência em trabalhar com pacientes de câncer e transplantados de medula óssea. Agora imagina receber uma notícia como essa do seu médico. Você pode até achar que tem alguma coisa errada com você, mas a notícia de que se tem um câncer viria como, no mínimo, um susto, né? É claro que vai ser um daqueles dias que você não esquece mais e que deixa marcas que ficam, mesmo que a doença seja curada. Quem você vai escutar falando sobre isso agora é a Andréa. Cada paciente, que cada indivíduo ele vai reagir de uma forma diferente, mas é interessante pensar que parece ter algumas coisas bem semelhantes, né? É muito comum no relato dos pacientes perceberem que alguma coisa não está muito bem, que não está legal, alguns sintomas, e eles começam essa caminhada da investigação, né? Esse processo de investigação desses sintomas, ele é um processo que gera muito desconforto, muita incerteza, até o momento do diagnóstico. É muito comum que o processo de descoberta de um câncer envolva esses momentos de espera de exames e diagnósticos. Mas existem também cânceres que são descobertos de uma vez, especialmente quando já estão mais avançados. E assim como a espera gera ansiedade e incerteza, às vezes o susto de um diagnóstico rápido não permite que o paciente absorva bem essa informação.
A primeira história do nosso episódio toca justamente nesse ponto. Em 2019, o Wellington era praticamente um atleta. Ele estava com 30 e muitos anos, tinha perdido peso e fazia provas de 21 quilômetros correndo em trilhas montanha acima. Nesse quadro, que parecia de pura saúde física, o câncer veio como uma enorme surpresa. Quando foi mais ou menos ali, finalzinho de abril, umas 2 semanas depois da corrida, eu comecei a sentir um cansaço muito grande. Eu achava, e a personal que tinha me treinado, né, também achava que era em virtude da corrida, que foi muito desgastante. E eu comecei a sentir febre, comecei a sentir uns sintomas bem estranhos. No cenário atual seria uma Covid, seria, né, na época não existia, seria uma H1N1, enfim. E eu fui viajar a trabalho num final de semana, né, e os sintomas pioraram. Fui para o Espírito Santo a trabalho, os sintomas pioraram. Eu me recordo que voltando no domingo à noite do trabalho, eu estava muito mal no avião. Nossa, eu não tinha força para descer do avião, desci me arrastando assim. Minha vontade era que alguém me colocasse uma cadeira de roda e me empurrasse, mas eu estava sozinho. Cheguei em casa com muita febre, achando que era uma gripe muito forte. E no dia seguinte, quando eu fui no hospital, né, achando que poderia ser uma gripe, o médico até desconfiou de dengue, que na época estava acontecendo um surto de dengue. Eu lembro nitidamente desse dia, cada minuto, cada detalhe. O médico fez o exame e já de cara detectou a doença, né? Porque o exame de sangue deu muito alterado. Ele fez o exame de sangue para investigar uma dengue, mas deu muito alterado. E o médico já deu a notícia ali na hora. Falou, ó, pelo resultado dos seus exames, muito provavelmente você está com uma leucemia. E eu não queria acreditar naquilo. Eu não queria acreditar. Eu falei, imagina, eu acabei de fazer exame, eu acabei de correr uma meia maratona. Como eu tô com uma leucemia? Isso é mentira. Tanto é que eu desacreditei dos médicos, assim, eles me internaram, eu queria ir embora a todo o custo do hospital, e eles falando que eu tinha que ficar internado, falando que eles estavam loucos, que aquilo não era verdade, e eles me internaram, e no dia seguinte, eu já comecei a tomar quimioterapia. Foi muito rápido, não teve tempo para digerir. E foi muito marcante para mim, porque faltavam 5 dias para o meu aniversário. Eu tinha uma festa marcada, tudo. E eu falava para os médicos, eu tenho que ir embora, meu aniversário é daqui a 5 dias, eu tenho uma festa. O médico falou, não, você não vai embora pelos próximos 30 dias daqui. Né? E os médicos foram bem céticos comigo. Eles falaram, olha, se você não começar a tratar, você não tem 30 dias de vida. Imagina isso. Um dia você está treinando provas de quilômetros, preparando festa de aniversário. No dia seguinte, você recebe a notícia de que pode morrer em 1 mês. Quem você vai escutar agora de novo é a Andrea, nossa psicóloga, falando justamente sobre esse baque. O diagnóstico é um verdadeiro, de fato, impacto, porque o câncer ele tem um estigma, né? Ele é uma doença que tem um estigma muito correlacionado com dor, sofrimento e morte. Mesmo com o avanço da medicina e dos tratamentos, né, a farmacologia, ele ainda carrega esse estigma, né? Hoje a gente consegue observar ali, né, a especificidade para cada tipo de câncer, sucessos, cura, mas ainda carrega esse estigma pesado de sofrimento, né? E aí, quando o paciente tem esse diagnóstico, de modo geral, ele precisa de um tempo para quase que para digestão desse diagnóstico. Mas, em contrapartida, a gente já tem o início do tratamento. Eu costumo dizer que tem uma diferença, né, entre a digestão emocional desse diagnóstico. É como se o paciente não tivesse tempo de perceber o que está acontecendo. Ele já inicia o tratamento. E esse time é como se ele recebesse uma carga ali emocional muito intensa nesse processo inicial. E no momento que ele ainda não está muito preparado. Com todo esse estigma que existe ao redor do câncer, o choque acaba sendo muita coisa para lidar de uma vez. Especialmente nessa correria de ter que fazer uma intervenção o mais rápido possível. E, muitas vezes, como o Wellington contou, a pessoa fica sem acreditar. A gente comenta muito sobre o processo de negação, que na verdade é só um mecanismo até de proteção emocional que o paciente precisa desenvolver para poder dar conta de todo esse processo. Tem gente que esconde,
que não quer contar para os familiares porque acha que vai ser pior se eles sofrerem juntos. E tem também gente que fica brava, procurando uma razão por trás de tudo isso. É muito comum os pacientes tentarem buscar uma resposta, né? Uma busca por uma explicação. E a doença oncológica, por mais que tenha, né, alguns fatores predisponentes, é uma doença que a gente não consegue dar uma explicação única por que isso aconteceu, né? Então, essa incerteza sobre o diagnóstico, né, por que eu e por que nesse momento, né, o que vai trazendo essas indagações com relação à doença. A gente tem uma preocupação excessiva com relação ao futuro. Então, é como se o paciente já tem uma dificuldade aqui no momento presente, ele vai projetando esse temor para o futuro. E aí isso também é um outro causador de ansiedade, porque aí, de fato, é como se ele ficasse ruminando, né, todas essas informações. Como a Andrea pontuou, todas essas reações são muito naturais, humanas. Ninguém espera que a pessoa receba uma notícia dessas e fique tranquila. A sensação é de que, de repente, você leva um banho de água fria. Aqueles conceitos que pareciam tão longe, de morte, finitude, de repente estão na sua cara. Você fica frente a frente com a possibilidade de não ter um futuro. Ou não estar aqui para ver o desenrolar do futuro que você queria vivenciar. Aí, nosso olhar para o mundo normal muda completamente. A gente vai escutar agora o relato da Daniela, sobre um dia pouco depois de receber a notícia. Eu fui fazer a ressonância num laboratório que fica dentro de um shopping. E cheguei lá, enquanto meu marido tentava estacionar o carro, a gente chegou meio em cima da hora. E eu entrei no shopping num sábado, cheio, lotado, as pessoas sorrindo, andando, comprando. Eu falava, como assim? Eu estou morrendo. E o mundo continua girando como se nada tivesse acontecido. Eu não me conformava. Um dia lindo, de sol, todo mundo feliz, comprando e eu morrendo, né? Era isso que tinha na minha cabeça. Até mesmo quem é da área sofre quando passa por isso. Foi o que aconteceu com o Fábio Koenigsberger, que é médico. Ele, que passou a vida dando diagnósticos para as pessoas, quando recebeu dele, de câncer de próstata com metástase, também ficou deprimido. No começo eu falei que parece que minha vida ficou cinza, que tudo era cinza, que todas as alegrias que eu costumava ter, eu sou uma pessoa alegre de maneira geral, sou uma pessoa empolgada, sou uma pessoa que olha a vida com os olhos brilhantes, eu diria até olhando a vida com uma certa juventude, bastante curioso, né? E naquele momento deu uma batida forte, eu fiquei bem abatido, acreditava bastante ao tratamento que eu estava me submetendo, que eu tive que me submeter, e as coisas perderam bem a graça. Foi uma fase que eu falava, enfim, para a família, para minha mulher, eu falava, olha, parece que a vida toda ficou cinza, né? E esse cinzento não eram só as coisas externas, é como que se internamente eu também tivesse ficado um pouco cinzento. Apesar desse mal-estar, o Fábio se agarrou ao tratamento. Hoje em dia, ele está bem, apesar de não estar curado. Ele vive uma vida relativamente normal, com câncer e a metástase sob controle. Continua atendendo seus pacientes, faz suas caminhadas, mesmo que mais cansado que antes, pois ainda faz o tratamento hormonal. E mais, todo ano vai com a esposa conhecer um país diferente. Tanto o Fábio quanto o Wellington fizeram algo que é muito importante após um diagnóstico, que é, dos seus respectivos jeitos, se agarrar ao processo de cura. Afinal, o paciente é o agente central da própria recuperação. A gente vai escutar agora o Wellington compartilhando sua perspectiva sobre isso. Depois que eu cortei meu cabelo, eu falei, agora é pra guerra. É ir pra guerra. E foi literalmente, foi uma guerra contra a doença. Foi bem complicado. Não fui forte o tempo todo, e não sou forte o tempo todo. Eu falo que ainda o exame é algo complexo para mim. Mas, assim, eu acho que eu tirei força de onde eu não imaginava conseguir. Às vezes eu olho para trás e falo, gente, mas como? Sabe? Como eu consegui? Mas, assim, eu acho que é muita resiliência mesmo, né? Ir lá, enfrentar e vamos. Não tinha outra opção, né? Eu sou uma pessoa que tem dificuldade. Se trazer um cardápio aqui para mim, com um monte de coisa que eu gosto de comer, eu vou ficar, e agora? O que eu quero comer? Agora você trazer aqui, ó, só tem isso que você gosta de comer, tá fácil para mim.
Então acho que é um pouco disso, né? Eu não tinha muita opção, ou era aquilo, ou era morrer. Então eu acabei enfrentando dessa forma, sabe? E eu acho que, de novo, né? Eu falo muito do meu filho, mas ele foi... Eu falo que ele foi mais do que qualquer quimioterapia, mais do que o transplante, ele foi o meu remédio, entendeu? Já faz 4 anos que o Wellington fez o transplante. Mais um ano, se tudo continuar correndo bem como está, ele já pode dizer que está curado. Ele voltou a correr, faz academia, cuida do filho, da família, vida que segue. E o câncer trouxe, inclusive, a vontade de enfrentar novas barreiras. Eu nunca tive vontade de fazer uma tatuagem. E eu não vejo a hora agora de fazer uma tatuagem. Eu falei que quero fazer uma tatuagem, braço todo, que tenha simbologia do que aconteceu na minha vida. Sabe, eu sempre fui meio cético. Não sei, nunca me chamou tanta atenção. Eu falei, e agora, né, aos 40 anos de idade, deu vontade de fazer uma tatuagem que mostre isso, sabe? Então, algumas coisas mudaram, assim, em mim, que eu acho que nunca mudaria se não tivesse vivenciado tudo isso. Ninguém vive mais a vida do mesmo jeito depois de passar por um tratamento de câncer. Muda o jeito de ver o trabalho, o jeito de lidar com amigos e família e o jeito de cuidar da saúde. Ouve o que a Daniela conta. Ela tomou remédios bloqueadores por 5 anos, até que ela fosse considerada totalmente curada. Mas um tratamento ela vai seguir pelo resto da vida. O meu remédio mais importante, além do bloqueador, seria a atividade física. Que eu tinha que fazer atividade física constante, assim, rotina, como remédio. A atividade física, ela oferece, possibilita essa cura definitiva, assim, garante que a doença não volte, mais do que qualquer outro remédio. E eu, assim, uma pessoa magra, super saudável até então, eu não fazia academia, eu não fazia nada. Mas dessa data em diante, eu nunca mais parei de fazer atividade física. Pelo menos 4 vezes na semana, faça sol, faça chuva, eu faço. E o médico de São Paulo, que eu continuei indo nele, durante 10 anos eu ia nele todo ano. E eu achava engraçado que eu chegava nele, ele não perguntava assim, você tá bem, você teve dor, você passou mal. Primeira coisa que ele perguntava, como está a sua atividade física? Era a primeira pergunta. Isso eu falo para todo mundo que passa também. Fala, gente, mesmo que seu médico não fale, faça atividade física. Não é surpresa a revolução nos valores e práticas que superar um câncer traz para a vida de alguém. E cada pessoa acaba vivenciando isso de uma forma diferente. E eu não sei se você reparou, mas assim, eu não sou uma pessoa ansiosa. Eu sou zero ansiosa. Então eu não fico sofrendo por uma coisa que ainda não aconteceu. Eu vivo hoje, né? O que eu puder fazer, se o médico falou, faça isso para evitar, eu vou fazer. Agora, ficar achando que o ano que vem vou morrer, o outro ano, minha filha... não sou dessa, não. Ainda bem que a minha cabeça nesse ponto é tranquila. Aqui em casa todo mundo é ansioso, menos eu. Mas uma coisa que muitos sobreviventes falam é que agora eles vivem um dia de cada vez. E muitos dos problemas que eram de deixar o cabelo em pé antes da doença, hoje ainda estão ali, mas não ganham a mesma dimensão. Eu busco hoje viver mesmo, não viver loucamente a vida, porque não faz sentido, né? Mas viver de uma forma que me dê prazer e me faça feliz. Eu acho que hoje o ser feliz para mim é muito importante. E o ser feliz, né? Eu tinha planos bem agressivos de vida, né? De trabalhar bastante, de ir para fora, de conquistar um monte de coisas bem ambiciosas, os meus planos. Hoje não. Hoje meu plano é ter saúde, ver o meu filho crescer, dar uma boa condição de vida para ele e morrer bem velhinho, como todo mundo quer morrer. Para o Wellington e para a Daniela, após o tratamento, surgiu também a vontade de ajudar novos pacientes. Para os dois, o apoio de outros superviventes foi fundamental naquela época. Agora, eles querem fazer isso por quem também está enfrentando um câncer. Por 2 anos após o tratamento e o transplante, o Wellington não gostava nem de tocar no assunto leucemia. Mas isso mudou. Então, falar, conversar sobre isso hoje, para mim, eu vejo como uma ajuda para outras pessoas, né? Que eu me coloco no lugar que quando, né, como eu te falei, quando eu queria ouvir para saber o final da história, torcendo para que a pessoa tivesse ficado bem, porque eu ia ficar bem também. Então, eu torço para que as pessoas que ouçam a minha história falem, olha, ele ficou bem, eu vou ficar bem. Então, eu vou continuar lutando, porque ele lutou e deu certo. Eu vou lutar e vai dar certo. A Daniela comenta algo parecido. Eu enxergo assim como graça, eu tive muita graça nessa doença, porque é uma doença tão ruim
tão triste que a gente tem medo até de falar o nome, e para mim não teve esse peso todo. Não teve. Então, de alguma forma, eu sinto que eu tenho essa coisa de fazer pelo outro agora. Meu papel é retribuir de alguma forma, porque virou uma missão. Assim como a Daniela, o Wellington e o Fábio, é isso que a gente quer com os Superviventes. Mostrar que um diagnóstico duro desses não é o fim de tudo. Enfrentar um câncer é punk. O diagnóstico é sim um tapa na cara. Mas tem saída. Tem vida depois do baque. Este foi o Superviventes, podcast que conta que há vida depois do câncer. Se você quiser descobrir mais sobre os personagens desse episódio, nós colocamos fotos deles no nosso Instagram, @AmioMedulaOssea. O Superviventes é uma realização da AMIO, Associação da Medula Óssea do Estado de São Paulo. Há mais de 20 anos, ajudamos pacientes que enfrentam transplante de medula óssea no Brasil. Nosso trabalho abrange as áreas de assistência, educação e pesquisa. E para isso, contamos com o apoio de pessoas que acreditam no poder da solidariedade. Você também pode participar sem gastar nenhum centavo, doando sua nota fiscal. Descubra como fazer isso entrando no nosso site www.amio.org.br/Nota Fiscal Paulista. Para doar diretamente, entre em www.amio.org.br/doe. Este episódio foi realizado com o apoio das farmacêuticas Astellas e Takeda. A narração desse episódio é feita pelo Gabriel Alegria, o Gabi. As entrevistas desse episódio foram feitas pela Beatriz Trevisan. O roteiro é da Lilian Cunha, com revisão de Gabriel Alegria e Carmen Vergueiro. A Amanda Carvalho faz a edição, sonorização, trilha sonora e mixagem. A arte de capa foi feita pela Tereza Meirelles. A comunicação foi realizada pela equipe da AMIO. A gravação foi feita na produtora de áudio King Crab. E eu, Carmen Vergueiro, faço a produção executiva e supervisão científica. Agradecemos a participação da psicóloga Andréa Cristina Silva e dos nossos superviventes, Daniela, Fábio e Wellington. Me despeço aqui por hoje e nos vemos na próxima semana.